Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Fontes de alimentação de corrente contínua, reguladores de tensão, parte D. Então, no nosso diagrama da fonte de alimentação, a gente já tinha visto vários elementos e agora a gente está vendo o regulador de tensão. Esse regulador de tensão, então, é o responsável por manter, independente da variação que eu tenho de tensão na saída da minha fonte e de acordo com a carga que eu tenho, manter a tensão constante. Circuitos de regulador de tensão que a gente estava vendo, a gente viu na videoaula anterior os circuitos de regulação de tensão a transistores discretos, que são aqueles que a gente usa o transistor e alguns elementos de forma discreta. E agora, nessa videoaula, a gente vai ver os transistores reguladores de tensão dentro dos CIs, ou dos circuitos integrados. Então, são os circuitos reguladores de tensão compostos por CIs. Esses reguladores de tensão, então, na forma de CI, que é um circuito integrado, pode conter circuitos comparadores, circuitos de tensão de referência, circuitos de controle e circuitos de proteção de sobrecarga. Então, todos esses circuitos que a gente fez na forma discreta, para fazer regulagem de tensão com os reguladores de transistores discretos, agora podem estar dentro de um encapsulamento só ou dentro de um circuito integrado. Os tipos de regulador de tensão de CI que a gente vai ver são os reguladores de tensão de 3 terminais e a gente vai ver os reguladores de voltagem positiva fixo, voltagem negativa fixo e o regulador de voltagem ajustável. Reguladores de 3 terminais, então, são aqueles que a gente tem um terminal que tem a entrada, onde eu tenho aqui a tensão de entrada não regulada, tem um terminal de saída, onde eu tenho então a tensão de saída regulada, VO, e o outro terminal é o terminal de referência, o terminal de terra. Então, é aquele de referência nosso. Daí eu tenho, então, uma determinada faixa de valores que eu posso ter nesses reguladores aqui, como tensão não regulada de entrada, para determinadas tensões reguladas específicas, de lado aqui, ou tensões que o meu fabricante vai fornecer. Então, independente da variação que eu tenho na tensão na minha saída aqui, eu vou ter em relação à carga, regulação de carga e a regulação da linha ou da tensão da linha. As especificações para esse circuito integrado, então, de 3 terminais aí que a gente utiliza, estabelece a faixa, uma faixa de tensão de entrada, que pode ser regulado para uma saída específica, regulação da carga, que é a variação da tensão na saída com variações da corrente de carga, regulação de linha, que é a variação de tensão de saída com as variações de tensão de entrada. O regulador de voltagem positivo, então, bastante utilizado, é o 7812, que é da família do 78000, que tem esse encapsulamento aqui, onde eu tenho aqui os 3 pinos de entrada, saída e GND, e esse pino aqui é o de dissipação de calor, de forma que permita com que eu consiga eliminar o calor sem prejudicar o meu circuito de regulação de tensão. Então, esse regulador de voltagem fixo, está aqui a representação dele, simbólica dele lá, da série 78, dessa família 78000E, de regulador de tensão, fornece tensões reguladas fixas, positiva, de 5 a 24 volts. Então, eu tenho aqui uma tabelinha onde eu tenho as tensões nominais de saída reguladas e o determinado
nome de cada um desses componentes. Então, para a família da série 78, para a regulagem de 5 volts, eu tenho o 7805. Regulagem de 12 volts é o 7812. 15 volts, o 7815. 24 volts é o 7824. Também tem aqui um quadro onde a gente especifica para cada um desses reguladores fixos de tensão positiva aí, que vai de 5 até 24 volts, a tensão mínima não regulada de entrada. Então posso ver aqui que para o de 5 volts a tensão mínima não regulada deve ser em torno de 7,3 volts. Para os de 12 volts vai ser 14,6 volts e para o de 24 volts tem que ser pelo menos uma entrada não regulada de 27,1 volts. As tensões as máximas, as taxas máximas, né, absolutas que ele pode atingir aqui, por exemplo, eu posso ter uma tensão de entrada máxima de 40 volts, que ele vai estar funcionando corretamente. A dissipação vai ser de 2 watts, dissipação máxima que ele permite. E a faixa de temperatura de funcionamento é de menos 65 até 150 graus Celsius. Algumas especificações aqui elétricas, para, no caso aqui o 7812, né, onde a gente tem valores típicos aqui, mínimos e máximos, para a tensão de saída, para regulagem, e tensão de entrada, para o ripple, fator de rejeição de ripple, que a gente tem para ele, nesse caso aqui em decibéis, a regulação de saída e assim por diante. Vários outros elementos que a gente pode verificar aqui no datasheet desse regulador. Um circuito típico, então, de regulador de voltagem fixo aqui, independente do valor, ele tem que ter um sinal de tensão de entrada não regulado de acordo com aquelas capacidades citadas pelo fabricante, que a gente viu no slide anterior, para determinada saída. Então eu tenho aqui uma fonte de alimentação onde, a partir do meu transformador e sinal da rede, tem o meu circuito retificador, o meu filtro capacitor. Então esse filtro capacitor aqui vai permitir que eu entre com um sinal razoavelmente, ou embora não regulado, ele já com o valor DC estável, para entrar depois no meu regulador, que é o 7812, e ter na saída uma regulagem de 12 volts. Esse capacitor que eu tenho colocado depois aqui é para eliminar os ruídos de alta frequência que possam ter aqui nessa saída, ou nessa saída regulada VO. Da mesma forma que a gente tem os reguladores de voltagem fixa positiva, a gente tem os negativos. Então aqui o negativo, né, onde agora não é uma série 78, é chamado de série 79, que vão fornecer tensões reguladas fixas que vão variar de menos 5 a menos 24 volts. E eu tenho também aqui um quadro onde a gente tem os reguladores da série 79 e os valores mínimos necessários de tensão não regulada, necessários para que eu tenha uma saída regulada, necessária para que o circuito funcione corretamente. Um exemplo. Para um transformador com uma saída de 15 volts e um filtro com um capacitor de 250 microfarad, calcule a tensão mínima necessária na entrada quando se conecta uma carga que drena 400 mA da fonte. Então eu tenho aqui a entrada da minha fonte, que é o sinal senoidal da rede, a minha tensão abaixada desse transformador, com um VM igual a 15 volts, um retificador em ponte com um capacitor de filtro aqui de 250 microfarad. Quero ver qual que é o meu valor então que está vindo aqui na entrada. Sabendo pelos
pelo que a gente viu nas videoaulas anteriores, que é a tensão através do capacitor, que seria a tensão de Ripple de pico, que é igual a raiz de 3 multiplicado pelo valor RMS de Ripple. Aqui, como a gente está trabalhando só com pico, então a gente não tem só raiz de 3. Se fosse pico a pico, eu teria aqui 2 raiz de 3 para fazer essa conversão. E sabendo que o valor da minha tensão de Ripple RMS equivale a 2,4 a corrente que eu tenho de carga, dividido pelo valor do capacitor, eu consigo então encontrar a minha tensão de Ripple de pico, que vale igual a 6,65 volts. Daí eu consigo estabelecer minha tensão DC, que está na entrada do meu regulador de tensão, que é igual ao valor máximo, VM, menos o valor de pico da minha tensão de Ripple. Ou seja, 15 volts menos 6,65 volts, que vai me fornecer um valor de tensão de corrente contínua, VCC ou VDC, igual a 8,35 volts. Olhando aqui então no meu regulador, como eu tenho uma saída de 5 volts para ele, a tensão mínima para que ele funcione adequadamente é 7,3 volts. Com essa configuração aqui de transformação para 15 volts e esse capacitor de 250 microfarads, eu consigo ter uma tensão DC, ou a tensão CC, de 8,35, que é maior que esse valor mínimo aqui. Então, esse meu regulador vai funcionar corretamente, sabendo que eu tenho essa corrente drenada pela minha carga aqui de 400 mA, eu consigo fazer todos esses cálculos aí, estabelecer então o meu VCC. Outro exemplo. No circuito da figura, determine o valor máximo da corrente de carga em que a regulação é mantida. Então agora eu quero saber, para esse mesmo circuito, qual o valor mínimo da corrente na carga. Então a corrente eu vou ter aqui nessa carga aqui, o IDL. Valor máximo para que essa regulagem aqui dessa configuração seja mantida. Então, sabendo que eu tenho aqui um valor do meu regulador aqui de saída necessitando no mínimo 7,3 volts, e sabendo que minha entrada é de 15 volts, eu consigo então estabelecer o meu valor de pico máximo que eu posso ter da minha tensão RMS. Então eu tenho que ter uma tensão aqui que tem que ser menor do que o VM menos o VI mínimo, que é isso daqui. Daí o meu valor de pico RMS pode ser estabelecido como se fosse 7,7 volts. Passando então para RMS, que é o meu valor de pico dividido pela raiz de 3, porque eu estou só trabalhando com pico, então vamos confundir, é igual a 7,7, que é o meu valor máximo de pico que eu tenho, dividido por 1,73, que é a raiz de 3, aí eu consigo então ter o meu valor de Ripple RMS máximo possível, que é 4,4 volts. Daí então consigo estabelecer que minha corrente de saída, ou a corrente DC que vai aqui, a corrente L que vai estar na carga, vai ser igual a tensão de Ripple de RMS multiplicado pela capacitância dividido por 2,4. Ou seja, eu estabeleci utilizando aquela fórmula que eu tinha de tensão de Ripple RMS para encontrar o valor da corrente sobre a carga, que vai ser igual a 4,4 multiplicado por 250, então já está em microfarad aqui, por isso que eu estou usando esse valor 2,4, que fornece um valor
de corrente DC ou corrente CC igual a 458 miliamperes, que é o valor máximo que eu posso ter na meu circuito ou na minha carga, meu circuito de carga aí, tá? Que o meu regulador de tensão positivo aqui, 7805, consegue regular. Então, qualquer valor de corrente acima desse nível, então não garantiria a operação correta do regulador. O regulador de tensão ajustável, aqui a gente tem outro tipo de CI, que é o LM317, pode fornecer uma saída regulada entre os valores de 1.2 a 27 volts. Essa regulagem é feita sobre esse resistor aqui, R2 aqui. Então esse resistor R2 aqui é o que eu posso alterar ou posso manipular de forma que eu consiga regular essa tensão desejada que eu quero. Já que aqueles outros são reguladores de tensão fixos, então eu tenho que utilizar aquelas tensões do jeito que elas são fornecidas pelo meu fabricante. A tensão de saída é comumente selecionada utilizando um potenciômetro, ou se não, a partir de que eu quero valores de saída diferentes daqueles fixos que eu já tinha nos outros reguladores, eu coloco um resistor fixo. Daí eu posso então estabelecer aqui a minha tensão de saída utilizando as correntes I1, I de ajuste, IADJ, e a corrente que passa pelo resistor R2. Essa corrente que passa pelo resistor R2 aqui, pela lei dos nós, vai ser igual a I1 mais I de ADJ. E sabendo que a corrente I1 aqui equivale a o V de referência, dividido por R1, lei de Ohm, posso estabelecer que meu VO, então, vai ser igual a R1 vezes I1, que é a queda de tensão nesse resistor, mais a queda de tensão nesse outro resistor. Substituindo as correntes que para esse primeiro resistor é I1 e para o resistor 2 é igual a I1 mais I ADJ. Substituindo aqui o I1 pela tensão de referência sobre R1, tá aqui, nesses dois campos aqui, consigo colocar em evidência e tenho que minha tensão VO pode ser expressa como se fosse o V de referência multiplicado por 1 mais R2 sobre R1 mais I de ADJ vezes R2. Então, consigo estabelecer essa minha tensão de saída em função da tensão de referência, que muitas vezes, se não for especificada, ela vai ter um valor tipicamente de 1.25 volts, e essa corrente ADJ aqui, que tipicamente tem um valor de 100 microamperes para fazer essa regulagem. Então esse é o funcionamento do LM317, que é um regulador de tensão ajustável. Um exemplo então, determina a tensão de saída regulada no circuito da figura, onde eu tenho então um regulador de tensão ajustável, que é o LM317. Tenho aqui a minha tensão de rede 120 entrando num transformador, e a partir do retificador eu tenho aqui uma determinada saída. Tenho aqui um filtro capacitor, onde eu tenho um capacitor de 470 microfarad, e a minha regulação, minha tensão de regulação, que é dada em função dos valores que eu tenho nesse divisor de tensão aqui, onde eu tenho a minha entrada de regulagem, minha corrente de regulagem I de ADJ aqui, pode ser estabelecida pela tensão de referência, colocamos aqui 1.25 volts, multiplicado por 1 mais a tensão de R2 sobre R1, mais a queda de tensão que eu tenho no resistor R2, que é 100 microamperes multiplicado por 1.8 kΩ, vai me fornecer um valor de tensão regulado na saída
igual a 10,8 volts. Então, uma tensão diferente daquelas que a gente tinha nos reguladores fixos. Então, se necessário, a gente lança mão de um regulador de tensão regulável. Fontes de alimentação prática que a gente pode ver são várias. Então, a gente usa a fonte de alimentação para a maioria dos circuitos, mas elas são muito semelhantes. Então, a gente tem as fontes DC para potência linear, tem fontes DC para alimentação de comutação, chamada de fonte Chopper, tem as fontes de alta tensão, por exemplo, aquela utilizada em televisores, e fontes de alimentação, como circuitos carregadores de bateria. Então, existem várias aplicações para as fontes, todos os nossos equipamentos eletrônicos necessitam de fontes, e essas fontes podem ser estabelecidas dessa forma aí, utilizando esses CIs. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.